como criar layouts em Jetpack Compose usando rows, ou seja, linhas, colunas e caixas, certo? Como vocês devem estar vendo aqui na telinha. E aí, sabereis fazer? Vem comigo que eu vou te ensinar. A aulinha de hoje, pessoal, é super simples, porém essencial, porque ela vai te dar o fundamento para você estruturar suas telas quando você estiver desenvolvendo para o Jetpack Compose, certo? O Jetpack Compose ele oferece 3 estruturas básicas, certo? Que é importante você entender elas e desenhar antes de começar a estruturar a sua tela, pelo menos no início, até você se sentir bem confortável, né, com o pensamento por trás disso. E pensando nisso, eu estou trazendo esse vídeo aqui que vai tratar dessas 3 estruturas em questão, que se trata das colunas, que é o equivalente a uma listagem ou um antigo Recycle View, a row, né, que seria basicamente algo na horizontal, equivalente a um linear layout, por exemplo, e as boxes ou as caixas, que seria o equivalente aos frame layouts, onde você pode colocar uma coisa em cima da outra, certo? Então são essas 3 estruturas que eu quero apresentar aqui para vocês, que são fundamentais. E o vídeo está estruturado dessa seguinte maneira: a gente vai aprender como estruturar. Antes de começar, né, a gente vai criar a view, certo? A gente vai ver como a gente vai usar as colunas, as linhas e as boxes, certo? As caixas. A gente vai criar os componentes reutilizáveis. Fica até o final, porque tu vai já ganhar com cada vídeo que eu vou criando aqui nessa playlist componentes reutilizáveis, certo? Que essa ideia aqui do canal te agregar valor. E como deixar, como já venho falando, os componentes reutilizáveis, reusáveis no caso, né? Mas vamos dar início agora, logo de cara, criando as views, certo? O que é que a gente vai precisar? A gente não vai fazer nada de navegação, nada assim muito elaborado, a gente vai focar realmente em colunas, linhas e caixas. Para isso a gente vai criar um arquivo que se chama aqui, ó, Welcome View, ou seja, uma tela de Welcome, e ela está aqui, ó, dentro da pastinha de View, certo? Estou com o mouse over em cima, que é essa classe aqui, ó, vamos dizer assim, esse arquivo kt.kt que eu criei, onde a gente vai definir essa estrutura aqui que a gente está vendo aqui, ó, na lateral, onde eu tenho 2 textos e um botãozinho, ou seja, que seria a coluna. Esse botãozinho ele é composto por 2 elementos, ou seja, vai ser uma box que a gente vai usar em uma caixa. E aqui embaixo ó, a gente tem uma carreira de botões que você vai precisar com certeza aí durante o seu desenvolvimento, onde você tem um botão de cancel, um botão de OK e um botão neutro no meio, certo? E você pode exibir um ou outro, ou 2, ou apenas um, o que você queira, porque esse componente é reutilizável, certo? Mas bem, vamos por partes. Vamos começar pela nossa Welcome View. O que é que ela tem? A Welcome View, antes da gente começar, é bem importante, como eu falei aqui, a gente pensar como a gente vai elaborar isso, porque se você não fizer isso, aí você começa a desenvolver, aí as coisas no caso não ficam do jeito que você quer, e você fica alterando, e isso é muito comum, principalmente no início, até você pegar o macete, certo? Então, para isso, eu já preparei uma coisa bem legal aqui para a gente, um desenho, para a gente entender como é que a gente vai estruturar, e aí partindo daí a gente mete a mão na massa, beleza? Essa aqui é a estrutura da tela de boas-vindas, certo? Vamos pensar como é que a gente estrutura ela primeiro, para depois a gente meter a mão na massa, e você vai ver que fica muito mais simples, até de acompanhar aqui o vídeo. Vejam bem, como é que eu estou pensando em estruturar essa tela, como é que eu pensei em estruturar ela. Eu vou ter uma coluna inicial, que é essa coluna aqui, ó, externa aqui, tá vendo? Que ela está marcada como C. O B seria para box e o R seria para row, ou linhas no caso, certo? Agora vamos lá, dentro dessa coluna que ela vai se expandir na tela toda, certo? Que ela vai na vertical, eu tenho uma outra coluna, certo? Que vai expandir também todinho o conteúdo, e aqui embaixo eu tenho uma row. Aí, como eu quero que essa row fique lá embaixo com os 3 botões que eu mostrei para vocês no início do vídeo, eu preciso chegar para essa coluna aqui e dizer para ela expandir tudinho, topar nessa row e empurrar ela para baixo para ela ficar lá embaixo, certo? Isso é muito importante, porque você poderia pegar essa row também e botar aqui, ó, dentro da sua coluna, só que aí você ia ter que pensar em outros artifícios para poder expandir ela e deixar essa parte vazia aqui, ó. Você poderia usar spaces também para, né, aumentar esse espaço, mas se você fizer isso já antes, como eu estou fazendo agora, já pensando, você meio que fica desnecessário isso. Você só diz para a coluna que ela vai expandir, né? E como você tem uma row embaixo, ela vai topar lá embaixo e aí vai ficar filé. Dentro dela eu vou ter 3 componentes, 2 de textos e uma box, que dentro dessa box eu vou ter o meu íconezinho com o conteúdo lá dele, porque a gente vai ver agora. Agora que a gente tem isso aí, fica muito mais fácil a gente pular dentro do código e bater isso aí em detalhes, certo? Vamos lá.
Voltando aqui para a nossa classe, nós já podemos enxergar de cara essa mesma estrutura que eu acabei de mostrar para vocês, que é ela aqui, ó. Eu tenho uma coluna, tá vendo? Tá ela aqui, que seria a coluna de fora. Eu tenho uma coluna dentro, tá vendo? Que tem esses três componentes aqui, ó, tá vendo? Que vai ter o botãozinho e vai ter dois textos, que eu acabei de comentar para vocês. E do lado de fora eu tenho essa row aqui, no caso esse componente que eu criei, que ele é essa carreira de botões que a gente tá vendo aqui, ó. Tô com o mouse over em cima, tá vendo? Onde você tem cancelar, talvez e ok, certo? Pronto, agora a gente já entendeu como é que a gente vai estruturar isso logicamente. Então bora meter a mão na massa. O que é que a gente faz primeiro? A gente pega e cria essa coluna. Nessa coluna, eu estou dizendo para ele o seguinte, ó, que ele vai tentar alinhar as coisas assim, dando espaço entre cada item que eu vou adicionando, certo? Por isso que eu estou botando esse arrangement aqui, ó, space between, certo? No meu modifier, eu estou colocando uma cor dele, que eu estou partindo do meu Material Theme, certo? Que eu criei no vídeo anterior, que eu ensinei só como estilizar o seu app e também como usar já o Material 3, certo? Ou seja, o Material U, Material 3, né, no caso. E aí vou deixar os cards aqui para você olhar na sequência, vale muito a pena para você não ficar se perguntando de onde é que vem isso, porque eu não quero chatear quem já vem me acompanhando, certo? Mas vai ficar aí para você não ficar perdido. Aí a gente vai criar uma nova coluna aqui dentro, onde a gente vai dizer para ela expandir tudinho, tá vendo? Se eu passar o mouse over aqui em cima, a gente vê ó, que ela expande daqui de cima até aqui embaixo e topa nesse carinha aqui, ó, que é o último que está aqui embaixo, que são as minhas linhas, certo? Que foi o que eu falei para vocês no vídeo. Aí eu estou dando também uns paddings aqui, ó, você tá vendo? Ele está um pouquinho afastado nas laterais. E um padding top também, tá vendo? Horizontal e padding top. É isso que eu faço aqui. Aí eu adiciono esses três componentes aqui. Componente de texto, são componentes super simples, que a própria Jetpack Compose já disponibiliza pra gente. Onde eu estou colocando aqui apenas o textozinho, o arsenal aqui em cima, tá vendo? E estou pegando um tipo de tipografia que eu utilizei no vídeo anterior, quando eu expliquei como estilizar o seu vídeo. Como a gente faz para ir além das tipografias padrões. Se você não viu esse vídeo é muito essencial para você, certo? Vou deixar o card aqui para você olhar na sequência. Esses 3, 4, 5 primeiros vídeos você tem que olhar, senão você vai ficar perdido no decorrer dessa playlist aqui, certo? E eles são muito importantes para você já começar seu app de maneira correta. Aí tem esse outro texto aqui que eu apenas coloquei também só para a gente ter duas coisas sendo exibidas para não ficar muito vazio. E aí aqui embaixo, ó, eu já chego nas minhas rows, tá vendo? E na minha box, que seria esse carinha aqui. Mas vamos terminar logo as colunas. As colunas, como você pode ver, super simples, não tem mistério nenhum. Como o nome já diz, coluna, você cria suas colunas e ela vai ser listada assim, ó, na vertical, de cima para baixo, certo? E aí você tem vários atributos que você pode sair adicionando aqui. Esses atributos não vou nem entrar muito em detalhe agora, porque posteriormente, mais para frente, quando a gente for tratar de modifiers, a gente vai ver isso com mais detalhes, certo? Aí agora a gente vai para as rows, certo? Aquilo que são, no caso, as linhas. Para isso, eu criei um componente aqui, reutilizável, onde eu posso passar para ele as ações que eu quero que sejam executadas aqui dentro dos meus botões e os títulos, tá vendo? Também posso passar um modifier, que esse modifier é o que define o tamanho desses botãozinhos aqui, tá? A gente vai dar uma olhadinha nisso agora. Deixa eu dar um pulo dentro dele, que aí fica bem mais fácil de explicar. Na intro do vídeo você deve ter visto, foi esse carinha aí, ó. E eu já estou criando eles com as suas respectivas previews, para você ver como é que ele se apresentaria em Light Theme e Dark Theme, certo? Ou seja, o Light sempre em cima e o Dark embaixo ou vice-versa. Mas ele está sempre com o seu prefixo aqui, ó. Você vê o Light Preview, Dark Preview, tá vendo? E por aí vai. Para isso você vai criar uma pastinha dentro de UI que se chama Components ou Components. E aí você vai criar dois arquivos Kotlin, certo? Arquivos KT, onde você vai denominar um buttons.kt e images.kt, certo? Vamos direto para o buttons.kt. O que é que eu tenho aqui, ó? Bem simples, você pode ver, ó, tá vendo? Ó? Você cria um botão, tá vendo ele aqui, onde você vai passar o modifier para ele. Sugiro, quando você criar componentes reutilizáveis, você sempre passar um modifier, porque cedo ou tarde você vai esbarrar em alguma coisa que você quer diferente, e aí se você não tiver um modifier, você vai pensar, poxa, eu tivesse feito isso desde o início para precisar, e agora eu vou ter que, sei lá, alterar código, mexer muita coisa. Se o app já estiver num desenvolvimento meio avançado, vai ficar complicado, você vai ficar com medo de quebrar algumas coisas, enfim, então já passa isso desde o início. E estou passando a minha action também, ó, e o Text ID.
que eu passo através de referência como string_res, para que eu possa sempre setar o título, que eu coloquei como template aqui, a action que eu quero que seja executada e algum modificador. Percebam que aqui eu só criei apenas o botão e já de maneira reutilizável. Então relaxa aí agora, não se preocupe com o código, que ele vai estar disponível no GitHub bem bonitão, que eu vou mostrar para você. Você vai me deixar uma estrelinha 0800. Relaxa aí, aprenda os conceitos, depois você vai lá e baixa isso para você, certo? Vai estar disponível, não se preocupe. Esse botãozinho aqui que você está vendo aqui, é esse carinha que ele está sendo apresentado aqui, esses dois aqui, ó. Como foi que eu fiz isso? Eu criei previews para esses caras que estão aqui embaixo, a gente vai ver já na sequência. Segura a ansiedade aí, jovem gafanhoto. Mas percebam que eu criei apenas o botão aqui de maneira reutilizável. Agora aqui embaixo é onde eu vou criar a minha row, aquilo que a gente viu lá naquele desenhozinho que eu fiz inicialmente para você. Eu vou chegar aqui e vou criar uma carreira de botões. Por que eu criei isso aqui? Porque eu sei que isso é algo que a gente usa muito. A gente tem um aplicativo, tem uma tela e ela tem alguma opção, ou você tem algum dialog, ele tem algumas opções de botões. Então você já pode usar isso aí nos seus dialogs, nas suas views, nas suas decisões, nos seus, vamos lá, suas telas de onboarding, por aí vai, porque a ideia do canal é agregar valor, certo? Então vamos lá, o que é que eu fiz aqui? Ó? Eu pego aqui e passo agora as ações para cada botão, tá vendo? Ação positiva, negativa e neutra, e passo os referentes títulos de cada um, certo? Estou atribuindo já valores padrões, porque se você quiser iniciar esse carinha sem nada, como é o meu caso aqui, ó, na preview apenas para exibir, tá vendo? Ó? Eu passo aqui, ó, nas ações nada e passo um título qualquer e aí ele é exibido aqui dessa maneira que você está vendo aqui. Como você faz para exibir isso aqui ou para criar um preview, que eu sugiro você fazer para todos os componentes que você fizer, porque quem abre um dev, né, que está chegando aí no time, ele vai abrir isso aí, vai ver o componente, vai ver como é que ele se apresenta, fica muito mais fácil. Você tem que apenas anotar, criar uma função aqui com esse sufixo aqui, ó, preview, só para distinguir ela, tem que ser um nome único, distinguir da outra, né, vamos dizer assim, do próprio botão, que o botão se chama aqui, ó, Arsenal Button Row, e aí eu tenho o Light e o Dark, e aí eu coloco preview no final, certo? Isso é uma convenção que se deu assim, e eu sugiro você seguir isso aí também. Você anota ela com preview, e aí é tudo que você tem que fazer. Aí você pega, usando o seu theming que você criou para a sua aplicação, que eu expliquei também em um vídeo, vou deixar aqui esse card aqui, não perca esse vídeo, porque para você começar o seu app de maneira correta, onde você pode dizer que ele vai ser exibido, ó, no Dark False, no caso Light, ou no Dark True, que ele vai exibir o Dark aqui e o Light aqui, certo? Só para você entender isso aí. E o mesmo eu faço para esses dois botãozinhos aqui, ó, tá vendo? Fiz isso aqui para ele ser exibido aqui. Então vejam, não foi mágica, não foi bicho de 7 cabeças, mas é interessante a gente entender quando a gente começa a programar dessa maneira, né? Pensando assim nos componentes ou em componentes, fica muito mais fácil a gente sair criando e estruturando as coisas vamos dizer assim, de maneira simples e ir incrementando na sua complexidade. Então foi isso que eu fiz aqui, criei o botãozinho, aí aqui sim eu criei esse button row aqui, e aqui ó, você vê que aí sim eu tenho uma row, ó, tá vendo como eu prometi para vocês que a gente ia ter uma row. Aí o que é que eu fiz aqui? Eu botei para ela tomar toda o seu espaço assim, ó, na horizontal, dei um padding na esquerda e na direita e disse que o arrangement é também com space around. Space around, diferente de space between, é que ele vai colocar tanto espaço no início como no meio. Se você botar space between, ele só coloca no meio entre as células e elas topam nas laterais. E não era isso que eu queria que ela tivesse um espaçozinho no início e no fim também. Então por isso space around, certo? Tem vários desses atributos aqui que você pode olhar depois de brincar com eles mais tarde. Bem, aí o que é que eu fiz? Aqui, como eu defino eles, ó, como nullable, por que isso? Porque eu disse para você que você pode exibir só o botão de OK, só o botão de cancel, os dois do meio, os dois na lateral, como você quiser. Para isso, eu torno eles opcionais com essa declaração aqui. Com isso, eu posso chegar aqui embaixo, usando essa interrogaçãozinha e o ponto let, eu posso dizer, ó, se ele não for nulo, aí sim, tu me exibe ele com a ação e o texto. Tá vendo? Eu crio um botãozinho, que foi aquele botãozinho que eu criei inicialmente, esse carinha aqui, ó, que eu tô com o mouse over em cima, e adiciono ele aqui. Do contrário, se ele não existir, tu me adiciona um spacer, só que com as mesmas propriedades que eu teria se eu tivesse um botão. Por que isso? Porque aí você ocupa sempre o mesmo espaço, certo? Não fica aquele negócio distorcido, quando você tira um, ele vai para o lado, vai para o outro, não, ele fica sempre no mesmo cantinho, mas fica invisível ali um spacer que tem o mesmo tamanho, certo? Essa é a sacada aí desse componente. Aí bem, você faz isso para todos os três, ó, e pronto, encerrou aqui a sua row. Então batemos colunas e rows. Agora a gente vai olhar as boxes e depois usar isso
juntar isso tudo na tela de Welcome para ver como é que isso se apresenta, para a gente ver o produto final. Bora dar uma olhadinha agora nos boxes ou nas caixas, e para isso a gente vai abrir o arquivo images.kt, que eu recomendei vocês criarem aqui, ó, embaixo de Components, certo? E aqui você já vê como ele se apresenta. A gente tem dois botõezinhos e vê que bacana. Eu sugiro fortemente tu já dar like e subscribe, porque eu vou disponibilizar isso aqui tanto no GitHub como também como Live Templates. Então todos os componentes que eu for criando aqui, isso vai ser muito bacana. Parece que eu tô vendo, tá precisando agradecer. Isso, me deixa lá um comentário no YouTube. E vou disponibilizar isso aqui pra gente, para quando a gente estiver desenvolvendo, a gente não ter que estar aí buscando, sei lá, em tudo que é lugar, ou pesquisando o Stack Overflow. Não, a gente já vai ter isso tudo dentro do nosso Android Studio. A gente, com um shortcut, a gente vai poder criar os nossos componentes e aí alterar eles de acordo com os nossos casos de uso. Isso vai ser muito bacana, certo? Então fica aí essa dica. Mas bem, como foi que eu criei esse componente aqui? Ó? Criei uma funçãozinha aqui que eu denominei Arsenal Icon Image, anotei ela com Composable, e aí ó, passo um ícone para ela, que é esse ícone que está sendo exibido aqui, esse aviãozinho. Aí eu já estou dando a opção de você criar também, definir as cores, tanto a cor do ícone como a cor do background. O certo, pessoal, seria usar aqui, ó, vamos dar um exemplo, o primer e aqui o background. Só que se eu botar background aqui, ele vai ficar branco, como a minha tela inicial é branca também, vai ficar branco sobre branco, aí você só vai ver o aviãozinho. É por isso eu coloquei aqui, ó, um background para ele modificar um pouquinho, ficar mais escuro e a gente vê isso de maneira correta ou ficar visível para a gente lá na telinha, certo? Mas aqui você poderia definir o que você quisesse, certo? Só que eu sugiro você pegar isso do seu Material Theme, do Color Scheme que você criou previamente para o seu aplicativo, que eu expliquei num vídeo aqui. Vou deixar o card aqui para você olhar na sequência, vale muito a pena, não perca esse vídeo. Aí o que é que eu tenho? Aqui eu tenho um box, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó, o boxzinho que eu prometi para vocês. E dentro desse box eu tenho o meu image, certo? Olha o tamanho das letras, velho, porque você que está olhando do celular, deixa teu like e teu subscribe aí, certo? Agora vamos detalhar isso aqui, ó. A gente tem o padding, que é esse paddingzinho que você está vendo aqui, ó. Tá vendo essa borda aqui, que é esse 12 aqui. Tem o size do meu box, que é esse size que eu estou dando aqui para ele. Aí eu tenho um clip circle, ou seja, eu peguei a minha imagem e cortei ela para ela ficar redondinha, para ele ficar com esse aspecto aí bem arredondado. Coloquei o background color que eu recebo aqui, ó, através de parâmetro, e coloquei o click nele também, ou seja, o click vai funcionar tanto no meu box como dentro do meu image, certo? Então por isso que eu passo ele aqui, ó, duas vezes, tanto aqui como aqui, ó, tá vendo o meu image. Já no meu image, o que é que eu faço? Usando o Paint Resource, eu pego através do meu Drawable Res, que eu passo aqui, ó, como referência, tá vendo? Eu pego ele e atribuo a minha imagem, que é esse aviãozinho que está sendo exibido aí. Aí no meu Content Description aqui eu não passei nada, sugiro fortemente você dar essa opção também, porque a gente tem que levar a Content Description em consideração, que isso se refere à Accessibility. Tem até um vídeo meu que explica só isso, vou deixar o card aqui para você olhar na sequência e entender por que isso é importante, se você ainda não entende. E aí eu tenho também, ó, alguns modifiers que é apenas para centralizar o meu aviãozinho no meio. E aí eu dou um padding nele também para ele ficar com esse padding daqui para cá, ó, tá vendo? Nas laterais eu dou um padding de 12 para ele ficar pequenininho, senão ele vai ficar muito grande dentro do meu box, certo? E aqui a cor dele, tá vendo? A cor dele eu passo também através do Icon Color, tá vendo? Ó, que vem daqui de cima, que ela é também, vamos dizer assim, customizável. Então isso é outro componente já altamente customizável que você pode chegar e reutilizar ele nos seus aplicativos. Quando você for criar mais para frente, a gente vai criar com certeza uma listagem com itens, onde a gente tem esses ícones, né? Título e subtítulo, e aí uma setinha, sei lá, a gente vai usar esse tipo de coisa. Então você já vai ter isso disponível aí também, certo? Bem, agora que a gente fechou aqui os três componentes, bora olhar isso na prática dentro do Welcome View. Como foi que eu fiz isso aqui? Aí o que é que eu fiz? Ó? Como eu tinha falado para vocês inicialmente, uma coluna que, né, engloba o todo, outra coluna que vai englobar os dois textinhos e o meu box, e no finalzinho a minha row. Aí como é que eu faço isso? Fica tudo muito simples de usar. Vê, você chega aqui, ó, define dois textos. Para os textos eu não precisei definir nada porque são componentes padrões. Aí eu pego o meu Arsenal Image, que é esse carinha aqui, ó, defino ele aqui passando o meu aviãozinho, tá vendo? O Airplane, passando aí para ele. E aqui embaixo eu pego o meu Arsenal Button Row, que são aquela carreira de 3 botões, e adiciono ela aqui, ó. Digo quais são os tamanhos dos botões, né, Min e Max, e aí passo as ações. O que é essa ação? Essa ação eu defini aqui em cima, que é apenas um toast, aonde eu digo para ele, quando você toca aí em cima, olha isso aí, aparece um toastzinho em cima, só para você ver que realmente ele reagiu a isso aí. E aqui no finalzinho eu tenho uma preview
dessa telinha aqui, ó, onde eu coloquei de novo, seguindo aquele mesmo raciocínio que eu expliquei para vocês, de colocar preview, tá vendo? Ó, o sufixo aqui. E aí a gente tem também o Dark e o Light, onde eu usando o meu theming, eu vou exibir esse carinha aqui passando o meu contexto. Como eu passo aqui um contexto, eu posso usar aqui, ó, acessar o localcontext.current e aí exibo minha telinha aqui dessa maneira que você está vendo aqui na lateral. Agora vamos dar uma olhadinha nesse código lá no GitHub, porque eu tenho certeza que tu vai curtir bastante. Eu falei para você que você ia poder pegar o código 0800 aqui desse GitHub bonitão. Então vamos dar uma olhadinha nesse GitHub para não ficar devendo nada a você, certo? Deixei até um jeitinho de como você dar um like aqui, deixar uma estrelinha para mim, porque se você curte esse projeto, me dê esse reconhecimento chegando aqui, onde eu tô com o mouse over lá em cima, ó, e tá com a estrelinha aí, porque você vai me dar aquele reconhecimento que isso está te agregando valor, que é um conteúdo valioso, que eu devo continuar trazendo conteúdo dessa maneira aqui para você, certo? Se você quer fazer network, não me canso de dizer, tem dois links bacanas aqui, um para o Telegram, para você ter um contato mais direto à minha pessoa e aos outros membros de lá do grupo também, e aqui o link para o Discord, onde você vai ter um conteúdo mais elaborado, mais seleto, mais organizado, que você vai poder usar também durante seu desenvolvimento, certo? Durante sua carreira. E aqui a nível mais de System Design, um tech blog que eu estou começando agora que se chama Bug on Software, que eu estou tentando desmistificar desenvolvimento de software, analisando problemas vivenciados na prática, coisa que você não vai encontrar por aí em faculdade nenhuma, certo? Realmente coisas vindas da prática. E aqui já estão os dois primeiros vídeos que eu estou agendando, então você já tem a oportunidade de me acompanhar aqui no canal para não perder nenhum vídeo aí da série e poder maratonar isso aí comigo, certo? Fica aí essa dica. Tu quer pular um monte de fase do processo seletivo? Meu velho, faça networking já. Tem um grupo do Telegram pinado aqui no canal. E as nossas vagas saem muito assim por debaixo dos panos. Fulano cresce esse canto, tá precisando de alguém, quer indicar alguém. Então é bom você ter uma rede de network. E o interessante de fazer network, galera, se liguem nesse macete. Você pula algumas fases do processo seletivo. E isso é muito importante. Hoje em dia o processo seletivo tá um saco. Você tem que fazer 3, 4, 5 etapas. Você tem que escrever código. É um saco isso aí. E se tu chega por referência, se tu ficar parelho com alguém, tu passa na frente. Muitas vezes o cara diz, não, eu conheço esse cara, pô, precisa fazer isso não. Pergunta só isso, aquilo outro, pra gente manter aquele padrãozinho, né, que todo mundo sabe, né, que tem que ter. Se você tá querendo entrar no mercado de TI, você precisa do seu primeiro job. Eu tô te oferecendo tudo aqui de bandeja. Meu velho, ó, tem chance que só basta a gente agarrar. Se você não agarrar, aí eu não posso fazer nada, né? A gente tem que ajudar quem se deixa ajudar. Fica aí a dica também. Toca no link que já é adicionado a ele. Agora, tu quer saber quanto é que ganha um engenheiro de software aqui na Europa? Cara, eu preparei um vídeo que tá muito maneiro. Esse vídeo aqui, ó, trocar Brasil por Europa, vale a pena. Tu sempre quis saber quanto é que ganha um engenheiro júnior, pleno e sênior aqui na Europa? Eu tô com um exemplo aqui da Suíça. Meu velho, teus olhos vai ficar assim, ó, arregalado. Vale muito a pena esse vídeo. Aí é o momento que tu já deixa um like, um subscribe aí e dá uma sacada aqui, ó, no conteúdo do canal. Tem muito conteúdo maneiro, ó. Essa playlist aqui é só desafios comuns, mas antes disso teve a certificação do zero ao certificado. Também foi muito maneiro essa playlist aí também, teve um sucesso bacana, além de outras coisas que eu tenho aqui, ó, dicas de como você conseguir o seu primeiro job, né, como você passar a entrevista, como você pular etapas, enfim, uma série de coisas muito bacana. Sugiro fortemente você já deixar seu like e subscribe, você vai curtir bastante.